Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento o pastor Neemias, também em nome do pastor Neemias, toda a mesa diretora. Cumprimento também o nosso pastor presidente, pastor José Suimar Caetano. E em nome dele, cumprimento também a todos os irmãos, obreiros, companheiros do ministério, com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no texto bíblico que o Senhor colocou em nossos corações, quando nos foi dado esta oportunidade de estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Vamos ler em Filipenses, capítulo 4, o verso 8 e o verso de número 9. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar conhecendo aqui mais essa parte do povo de Deus, devido ao fato de que é a nossa primeira vez aqui na cidade de Palmas, no estado de Tocantins, e já me sinto em casa aqui juntamente com os irmãos. Eu estava ali cumprimentando alguns irmãos e a gente gosta muito de brincar e perguntar se está animado. E eu gostaria de perguntar para os irmãos aqui nesta manhã se vocês estão animados. Diga glória a Deus. Aleluia. É assim que eu gosto de ouvir. Crente tem que ser animado. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram a palavra de Deus na carta de Paulo a Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8. Diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Quantos podem dizer glórias a Deus? Os irmãos, por gentileza, podem tomar os vossos lugares. Ok. O pastor pediu para nós citarmos a página, o número da página é de número 15 da apostila que os irmãos têm em suas mãos. E quando nos foi passado este tema, os desafios ministeriais frente às crises mundiais, nós vamos procurar a direção de Deus, porque sabemos que a crise ela vem e vem de surpresa. Nenhuma crise a gente vê que é avisado ou previsto, a não ser que seja da parte do Senhor com a permissão de Deus, porque o Senhor ele não deixa o seu povo despreparado. O Senhor sempre usa os seus profetas e o povo que crê em Deus, ele é avisado de quando a crise está por vir. Nós nunca seremos pegos de surpresa. Se cremos no Senhor, confiamos no Senhor, tudo que vier para nos provar como crise, seremos avisados. E se for da parte do maligno, aí você fica mais tranquilo ainda, porque se você é um cristão que crê em Deus, tem fé em Deus, a palavra do Senhor diz que o maligno não o toca. Nós podemos ficar tranquilos no meio da crise, porque nós temos Jesus juntamente conosco e é Ele quem nos garante a vitória. Quando foi nos passado este tema, o Senhor colocou em nossos corações que a maneira mais fácil de nós suportarmos as crises, porque na sua oração ministerial Ele nos diz: eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que dê graça para que eles passem pelas provações. Se nós desejamos, irmãos, amenizar situações de crise que sobrevêm sobre a nossa vida,
nós precisamos entrar pelo caminho que o Senhor colocou em nosso coração, buscarmos ter um ministério íntegro na presença do Senhor. Não precisamos nem citar aqui ou explicar o que é um ministério íntegro, porque nós vimos aqui neste texto bíblico um perfeito significado, uma explicação do apóstolo Paulo para nós o que é integridade. Nós vimos aqui várias palavras que nós poderíamos aqui ter várias mensagens edificantes para a nossa vida, somente baseado nessas palavras que são citadas, que são sinônimos da integridade. Mas precisamos entender que a integridade, ela é a base para o caráter. Para que nós tenhamos um bom caráter, nós precisamos ser íntegros. Não tem como nós sermos íntegros e sermos mau caráter. Ou nós somos íntegros ou não somos íntegros. Precisamos buscar a integridade. E eu digo assim, porque na verdade nós somos falhos, somos humanos e somos sujeitos a erros. Então nós seremos perfeitos somente naquele dia que encontrarmos com o Senhor lá no céu. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós estamos buscando a perfeição. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Precisamos entender também que, como base para o caráter, a integridade, ela é uma base que precisa ser construída, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos fazer escolhas, e essas escolhas, elas vão demonstrar a nossa integridade. Você pode perceber muitos exemplos que vimos hoje na sociedade que demonstram a falta de integridade. Nós não queremos nos deter sobre isso, porque nós queremos saber como nós podemos ter ministérios íntegros no momento de uma crise. Como ter um ministério íntegro no momento de crise? Para que fique mais fácil para os irmãos compreenderem, para que nós possamos ter um ministério íntegro, nós, pessoa, nós, homem, mulheres, precisamos ser íntegros. Para que o nosso ministério seja íntegro, começa em nós. Começa na nossa vida. É pessoal, para que aquilo que o nosso ministério reflita, venha demonstrar que temos o caráter de Cristo. Só o Espírito Santo é quem pode nos dirigir e alcançarmos esse objetivo. O nosso objetivo, irmãos, como alguém que deseja, se esforça, se aplica em um mundo que possui tantas crises, é termos uma qualidade, um ministério de qualidade. Precisamos, em primeiro lugar, uma comunhão com Deus de qualidade. Nós precisamos ter um padrão de qualidade no que se refere a nós como pessoa, no que se refere à nossa vida espiritual, à nossa vida moral, à nossa vida ética. Precisa ter qualidade diante de Deus. Deus não está preocupado, irmãos. Deus não está preocupado com aquilo que nós falamos, mas Ele está preocupado quem nós somos realmente. Porque o Senhor, Ele não olha para a nossa aparência. Ele não olha. Deus não está preocupado com a nossa aparência. Ele está preocupado com o nosso coração. E sonda o nosso coração para ver a nossa integridade. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Deus. A primeira característica que eu vejo em um ministério íntegro é que o ministério ou o ministro, que ele é íntegro, ele não muda diante das crises. Pode vir a crise que for, vem a luta, vem a dificuldade, mas a integridade dele é a mesma. E como exemplo bíblico, eu gostaria que os irmãos, se desejarem abrir lá em Juízes capítulo 6, nós vamos ver a história de Gideão. Gideão, para mim, ele é um exemplo
de um pastor, de um obreiro íntegro. Porque nós percebemos aqui que neste período de Gideão, ele passava por uma fase difícil, onde os midianitas atacavam e roubavam tudo que eles tinham. Mas Gideão, como um ministério íntegro na presença do Senhor, ele não parou de trabalhar por causa dos midianitas. Ele não parou de trabalhar por causa da crise. Ele não parou de fazer aquilo que era próprio para ele fazer, que na verdade é o nosso ministério. O que é próprio de Deus para mim e para você, esse é o meu ministério, esse é o seu ministério. Qual a sua vocação, qual o seu chamado? Se o Senhor nos chamou para malhar trigo, nós vamos malhar trigo. Mas se vem a crise, nós vamos parar de malhar o trigo? Não, nós vamos malhar nem que seja no lagar, mas nós vamos malhar este trigo. Amém? E isso nós temos que entender também como pastores de igreja que nós somos. Precisamos entender que existem dificuldades. Mas nós percebemos que Gideão, ele não parou para reclamar na beira lá do lugar aonde ele iria malhar o trigo. Ele não parou para questionar com seus amigos. Ele não falou mal do governo de Israel, ele não reclamou de Deus, mas eu acredito que Gideão, como um ministério íntegro que ele tinha, lá no meio do lagar, malhando aquele trigo, ele estava ali lembrando das coisas que Deus tinha feito, porque quando ele foi questionado pelo anjo, dizendo para ele: você é um varão valoroso, eu estou contigo, ele já questionou de cara, dizendo: mas o que é feito das maravilhas? É porque estava ainda no coração dele esses pensamentos. Estava no coração dele este sentimento de que Deus faz maravilhas. Então, por mais que estava na crise, por mais que estava sofrendo por causa dos midianitas, ele não parou de pensar naquilo que Deus havia feito. E quando o Senhor enviou o anjo, porque temos que parar aqui neste ponto também e entender que Deus, ele não vai chamar aquele que está reclamando, murmurando, questionando, mas ele vai chamar aquele que está com o seu coração doído, sofrendo, chorando, mas está quietinho lá no lagar malhando o trigo, dando glória a Deus, dizendo aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas está lá malhando trigo com uma sinceridade na presença do Senhor. E Deus ama isso em nós, Deus quer ver isso em nós, Deus quer ver integridade em mim e você, para que Ele possa vir nos chamar, nos comissionar, nos enviar e fazermos com que se cumpra o ministério dele na nossa vida. Então fica aqui marcado para os irmãos como um exemplo de um ministério íntegro, a vida de Gideão, que não parou o chamado que ele tinha por causa de uma crise. Na apostila, onde os irmãos vão ler aí em introdução, o texto diz assim: o ministro que vive um ministério íntegro sabe que é um espelho de Cristo para a igreja de Deus. E por isso gosta de viver de forma íntegra e honesta e irrepreensível com a ajuda do Espírito Santo, para que assim agrade a Deus e sirva de exemplo ao seu povo. Amém? Nós entendemos que somos Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela tem como os seus pilares a evangelização, a sã doutrina, o Espírito Santo. Se nós, como ministros do Evangelho, e que queremos ter um ministério íntegro, se faltar um destes pilares na nossa vida, já a base já está comprometida. Nós temos que honrar, nós temos que crer e temos que pregar a palavra de Deus, porque como ministros, na frente de uma obra, no trabalho que o Senhor nos comissionou, as pessoas estão olhando para nós, e o que elas veem em nós? Quais são os exemplos? Somos realmente um espelho de Cristo, refletindo a imagem de Cristo, para que as pessoas olhem para a minha vida e para a sua e glorifiquem o nome dEle? O que as pessoas têm visto em nós? A minha maior preocupação, irmãos, é que nós, como pastores, estando na frente da igreja, as pessoas começarem a vir na igreja,
porque lá no mundo que jaz no maligno, os recursos esgotaram. Porque a maioria das pessoas deixa para procurar a igreja, procurar a Deus, quando a crise já não tem mais solução. Quando o médico diz, se você crê em algum Deus, ora para o seu Deus, porque você não tem mais saída. Quando a pessoa do banco, ela olha para você e diz, olha, essa situação está crítica, eu não tenho o que fazer por você, procure algum amigo ou alguém que vai te ajudar, porque nós não podemos fazer nada por você. Normalmente as pessoas deixam chegar num limite extremo para recorrer à igreja. E a minha preocupação é que ao chegar à igreja, o que as pessoas encontram? Elas encontram ministérios íntegros, elas veem em nós integridade, elas veem algo de Deus. Eu quero que elas vejam em nós os milagres acontecendo a cada dia. Eu quero que a pessoa que entrar por aquela porta, ao entrar por aquela porta, ela já sinta a presença do Espírito Santo. Ela sinta que aqui tem pessoas que têm uma fé e têm uma esperança e são íntegras e não trocam por crise nenhuma, não vão deixar de servir a Deus por causa de alguma crise, mas elas vão estar firmes na presença do Senhor, olhando para mim e para você e dizer, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ela. Olha só que coisa linda, que maravilha, numa crise que nós estamos vivendo, tem um povo aqui que eu não conhecia, que está aqui neste lugar, que glorifica a Deus, tem fé e tem esperança. Eu quero ter essa esperança, eu quero ouvir as pessoas dizendo isso, porque aí nós podemos dizer, estamos começando a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Amém? Glórias a Deus. Um texto que o Senhor colocou em meu coração, que nos ajuda de como é que nós vamos resolver essa situação de crise. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer para os irmãos, não, Jesus resolve os problemas, resolve as dificuldades, mas eu quero que você entenda, Jesus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Isso é integridade. Você tem essa integridade com o Senhor Jesus? Você pode dizer para Ele, Senhor, a minha parte eu estou fazendo, pode vir e completar a obra, pode vir e completar o milagre. Eu quero ver o Senhor Jesus operando milagres no meio da igreja. Glórias a Deus. Mas como nós vamos solucionar estes problemas do mundo? É possível? Eu creio que não conseguiremos resolver todos, mas se nós fizermos a nossa parte, eu creio que já será um grande avanço. Eu quero citar aqui um pequeno texto, uma pequena história a respeito de um pai que passou para o seu filho um quebra-cabeças do mapa mundi para o seu filho montar, porque ele precisava trabalhar e o filho estava em volta chamando o pai, tentando resolver os seus negócios, e o pai dá aquele quebra-cabeça para o seu filho e diz, monta isso aqui, meu filho, o papai vai te ajudar aí. E aí foi fazer suas atividades, e no mesmo instante, em poucos minutos, a criança volta com o quebra-cabeça montado, e o pai fica surpreso, como que você fez isso, meu filho? Esse quebra-cabeça aqui é para muitos dias, é o mapa mundi. Papai, do lado contrário do mapa mundi tem a figura de um homem, eu consertei o homem, então foi fácil de consertar o mundo. Então, eu digo para você hoje, igreja, se nós nos consertarmos diante de Deus, vai ficar fácil de consertar o vizinho, o colega de trabalho, o colega de escola, a pessoa que você conhece, as pessoas que te veem. Se nós nos consertarmos, procurarmos esse padrão de qualidade que Deus procura em nós, nós veremos um mundo melhor, um mundo trabalhado. Eu, alguns tempos atrás, ministrando a palavra do Senhor na nossa igreja, o Senhor falou muito forte ao nosso coração a respeito deste primeiro ponto que eu falei a respeito da Assembleia de Deus, que é a evangelização. E aí nós ficamos com o coração pesaroso, porque acontece tantos crimes no mundo, na nossa cidade. Irmão, eu digo para você sem medo de errar, se nós estivéssemos cumprindo a nossa missão de evangelização, aquela pessoa que assaltou lá o seu vizinho, aquele que matou, agrediu, feriu alguém, ele hoje, sendo um conhecedor do Evangelho, conhecendo Jesus, nós veríamos menos criminosos nas ruas. Mas para isso nós temos que assumir a nossa responsabilidade, nós temos que assumir a nossa culpa, nós temos que dizer, porque Deus não falha, Deus não erra. Eu aprendi ontem aqui com o pastor
o pastor Orcival ministrando para nós que nós temos que dar glória a Deus. E eu sempre digo na igreja, irmãos, se sair alguma coisa errada, eu tenho que dizer que a culpa é minha. Como pastor, se sair alguma coisa errada na igreja, a culpa é minha, porque eu sou o pastor. Mas se der certo, é glórias a Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa posição, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós precisamos melhorar. Porque se nós acharmos que não tem nada para melhorar, aí as coisas começam a ficar piores. Mas em nome de Jesus, a palavra do Senhor para nós hoje é que nós temos como fazer algo por este mundo se nós cumprirmos a nossa missão como igreja, exercendo um ministério íntegro. Eu preciso dar glórias a Deus nesta manhã, porque eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, e eu sinto que Deus já está falando com corações aqui, que já estão dizendo para o Senhor, me ensina a ser melhor. E Deus trabalha nas nossas vidas. Amém? Também preciso citar aqui um texto de Jeremias, que está na apostila, capítulo 6, verso 16, dando continuidade ao nosso estudo. É claro que nós precisaremos resumir, já reformulei aqui o nosso plano de aula para que nós pudéssemos ocupar o tempo que nos foi dado. Então, os irmãos fiquem tranquilos. Eu gostaria que alguém que encontrou o texto bíblico de Jeremias, capítulo 6, verso 16, ou que leia na sua própria apostila mesmo, para todos ouvirem aqui, para nós termos a participação da igreja. Amém? Quantos entenderam o texto? Glórias a Deus. Irmãos, esse texto fala tanto conosco. Nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ler o texto bíblico e dizer, Senhor, agora fala comigo. Porque este texto está dizendo para nós a realidade que acontece nos dias atuais e que é o primeiro ponto que eu percebo que dificulta a igreja de cumprir a sua missão do ID e de encontrar este ministério íntegro que Deus está esperando em nós. Por que parar ou pôr nos caminhos? Por que perguntar pelas veredas antigas? Se você entrar num raciocínio comigo, você verá que nos dias que nós estamos vivendo, nesse corre-corre do dia a dia, nós estamos andando como alguém que anda numa highway. Você pode olhar aqui na apostila, eu não vou ler esses pontos, mas você verá que existe uma comparação entre veredas antigas e as highway, que são caminhos rápidos. Então, hoje a sociedade toda está vivendo correndo nestes caminhos rápidos. E para quem sabe o que é andar em uma via expressa, uma via rápida, você percebe que você não pode olhar para o lado. E eu digo para minha esposa, olhar para o lado numa via rápida é a mesma coisa que dizer para o carro da frente parar. É incrível, toda vez que você olha para o lado, quando está andando rapidamente, parece que os outros carros reduzem a velocidade. Mas o que eu quero que você entenda nesta manhã, que nós vivendo nesta vida corrida que nós vivemos, nós não temos tempo de ver os pequenos detalhes da vida. Nós vivendo nesta correria, nós não temos tempo para ver os pequenos milagres que Deus faz todo dia, porque é fácil nós questionarmos a Deus, assim também como Gideão questionou, mas o que é feito das suas maravilhas? Muitas pessoas questionam, por que não existe mais milagre, irmão? Deus está fazendo milagre todo dia, só que nessa highway que você está correndo, você não tem tempo para observar, glorificar e adorar a Deus, porque cada dia é motivo para nós agradecermos a Ele, por cada milagre, desde o acordar pela manhã, desde o respirar. Se você parar para perceber quantas pessoas hoje estão em hospitais que não têm a posição que nós podemos ocupar hoje aqui, de estar neste templo aqui para adorarmos ao Senhor, estão lá e não sabem nem o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que não precisamos deixar que nada disso aconteça na nossa vida, para entendermos que nesta busca de um ministério íntegro, muitas vezes é preciso puxar o freio de mão, é preciso desacelerar, é preciso
parar no caminho, como diz o Senhor ao profeta Jeremias. Pare no caminho, encosta aí um pouquinho, encosta nesse caminho que você está indo tão rápido. Você não tem tempo para apreciar a sua família, os seus filhos, a esposa, o marido, porque a Highway não permite você olhar para o lado. A Highway diz para você: olha para frente, que teu alvo está lá na frente. Mas o Senhor está dizendo para nós: pare no caminho e pergunte pelas veredas antigas. Mas quais são essas veredas antigas? E eu, questionando com o Senhor, observando como funciona o tráfego nos Estados Unidos, nós percebemos que as pequenas rotas que ligavam uma cidade a outra, elas foram praticamente abandonadas para dar lugar para essas grandes autopistas que seguem e cortam o estado inteiro. Então você percebe assim a cada dia, e eu digo, por exemplo, uma rodovia bastante conhecida no nosso estado é a 495, é uma interestadual, ela corta o estado inteiro, e eu digo que essa interestadual é que nem coração de mãe, sempre tem lugar para mais um carro. É incrível quanto carro tem, e as pessoas falam de crise de combustível, de dificuldade para comprar o seu carro, mas nos Estados Unidos é praticamente uma necessidade. Então nós vimos ali aquelas rodovias lotadas, e aí muitas vezes a gente sai na primeira saída que tem e pega aquela vereda antiga, que é aquela rota que está quase esquecida, que liga uma cidade até a outra. E aí quando a gente passa, diz: olha que lindo, aqui tem uma fazenda onde nós podemos colher morangos. Aqui tem um outro sítio, olha, tem animais. A gente acha que por causa da neve não tem animal nenhum, mas você vê ali as vaquinhas pastando no pasto, os cavalos, criações de outros animais que a gente nem sabia que existia. A gente foi conhecer a lhama ali nos Estados Unidos, onde o governo favorece os pequenos fazendeiros para adquirir esses animais e apoia, incentiva para que eles tenham, para que não acabe essas pequenas produções. E aí você andando por aquelas pequenas rotas, você vê pequenos detalhes da vida que estavam perdendo, porque as rodovias, elas são fechadas de árvores em volta, para que o som não perturbe as moradias, as casas que estão à volta da rodovia. Então, quando chega no inverno, você percebe quantas casas tem aqui, porque no verão é cheio de folhas, não dá para ver nada. Então aí você tenta dar uma olhadinha, mas tem que prestar atenção na frente. Mas se você pegar a vereda antiga, você vai ver pequenos detalhes da vida que estavam sendo esquecidos. Baseado nesta comparação, eu quero que você entenda algo para a sua vida. Eu já entendi para a minha e dou glórias a Deus por isso, porque falando de veredas antigas está falando de algo bem mais sério na minha e na sua vida. Por que tantas crises? Por que tantos pastores hoje desanimados, obreiros que estão frustrados por causa de problemas ministeriais e problemas na igreja? Eu digo para você, está todo mundo andando nesta highway, ela tem 3, 4, 5, 10 pistas, mas o Senhor está dizendo: para um pouquinho aí, procura pelas veredas antigas. Alguém questiona: pastor, como que eu resolvo este problema na minha igreja? O pastor poderia dizer assim: irmão, para um pouquinho, procura a vereda antiga. Procurar a vereda antiga é saber como os nossos pais na fé agiam, porque quando eles andavam pelas veredas antigas, não tinham os problemas que tem hoje. Quando eles andavam pelas veredas antigas, eles tinham os seus problemas, mas não tinham os problemas que tem hoje. Então percebe-se que hoje faz uma pista muito rápida, de acesso fácil, que acha que está pegando atalho, que está resolvendo, mas é mais problema, porque o problema chega de ímpeto. Quando o problema chega de uma vez só, às vezes não dá tempo de você frear e você participa de um acidente de carro. Na vereda antiga você está devagarinho, está tranquilo, dá tempo de dar glória a Deus, dá tempo de dizer: Senhor, faz parte do meu ministério, Senhor, passa um filtro no meu ministério, Senhor, assim como o Senhor olhou lá para Davi e os seus irmãos, olha para o meu coração, e o Senhor, Ele vai olhar para o seu coração e vai dizer: meu servo, eis aqui a resposta para você, porque você tomou a melhor decisão, é andar pelas veredas antigas. Glórias a Deus, aleluia. Olhar para as veredas antigas também, irmãos, fala para nós a respeito de muitas coisas que estão mudando em muitas igrejas por aí, mas eu digo para você, pode mudar
A ou B, pode mudar, pode vir ventos de doutrinas, pode vir tanta coisa, mas eu amo estar nesta igreja, eu amo estar neste ministério, porque pode vir o vento que for, pode vir a moda que for, agora a moda é essa, a moda é aquela, mas nós não mudamos, nós estamos aqui firmes, como eu disse antes, na evangelização, firmes na sã doutrina, firme na busca do Espírito Santo. E o melhor, quando você tem uma igreja que segue este padrão bíblico, como nós estamos vivendo ali nos Estados Unidos, onde vem pessoas de diversas igrejas nos procuram para congregar ali na igreja, e nós percebemos assim, costumes, situações diferentes, a forma de crer, a forma de buscar a Deus diferente. Aí nós conversamos com eles antes deles se tornarem membros da igreja, e nós explicamos para eles: na nossa igreja é dessa maneira. Você quer pertencer a esta igreja? Você tem certeza disso? Você tem 3 meses, se você desejar, para participar conosco, congregar. Se você acha que essa é a igreja que você estava procurando, então seja bem-vindo no nosso meio. Você concorda? Amém? Amém, glória a Deus. Estão lá servindo ao Senhor e adorando o nome dEle. Mas muitas pessoas nos procuravam. Eu não sei como está aqui no Brasil, mas muitas nos procuram dizendo: pastor, eu só vim aqui nessa igreja porque quando eu estava chegando aqui no culto, estavam cantando aquele hino da harpa que a minha mãe me ensinava quando eu era pequeno. Eu não esqueço daquele hino, porque o Senhor falava muito comigo, e hoje eu glorifico a Deus. Glórias a Deus, porque tem igrejas, pastor, que não usam mais cantar os hinos da harpa cristã, mas nós vamos preservar até o fim. Enquanto o Senhor nos der vida, estaremos louvando o Senhor com os hinos da harpa e glorificando o nome do Senhor, sentindo a presença dEle, cantando: ó, com cego eu andei. Nós vamos continuar firmes, dizendo: Senhor, manda aquela chuva de graça, e o nome dEle é glorificado. O culto começa com o hino da harpa, para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! Já aconteceu também, nisto que estamos falando a respeito das veredas antigas, que tem muita gente por aí esquecendo. A nossa igreja, ela tem a escola bíblica dominical todo domingo, e eu digo lá na igreja: irmãos, hoje você está aqui para participar da maior escola bíblica do mundo. Neste mesmo horário, com diferença de fuso horário, tem um crente com essa revista, e não chama de revistinha, é a revista da escola bíblica dominical. Meu Deus! É a formação do crente. Como que nós queremos ter integridade se nós fugimos de um estudo sistemático, teológico? Como nós vamos aprender a conhecer o nosso Deus se nós só vamos aprender os achismos do que pregam por aí? É a base. Nós temos que preservar a sã doutrina, e a escola bíblica dominical é a nossa aula. É onde nós aprendemos a palavra de Deus. Eu estava até falando quando estava vindo para cá, que nós precisamos de aulas para pastores, precisamos de um culto para pastores, porque o pastor tem que dar tantos cultos, tantos dias que o pastor está ali ministrando, que ele tem que dar daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas é importante ter um dia como hoje, onde nós estamos aqui e temos liberdade para adorar, para cultuar. É maravilhoso, irmãos. Eu queria poder aqui dar um abraço em cada um dos irmãos e dizer: continua firme, dá glória a Deus aí, irmão. Essa é a nossa hora, essa é a nossa oportunidade. No culto, muitas vezes como pastor,
Nós precisamos estar ali no púlpito pregando a palavra, mas estar preocupado com o irmão que está lá mexendo lá na água, lá no fundo da igreja. A gente está preocupado se está faltando alguma coisa no culto. A gente está preocupado, irmão, tem algum diácono, dá quase vontade de parar a pregação e dizer, irmão, ajuda a irmã ali, ó, ajuda a irmã com a criança. E a gente fica naquela angústia, mas o Senhor dá graça, o Senhor, Ele nos fortalece, é o Senhor quem nos alimenta, é algo assim, é pessoal, é coisa de intimidade, é coisa nossa com Deus, e você tem que manter isso, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e nós alcancemos um ministério íntegro, amém? Glórias a Deus. Eu preciso ir já para o encerramento aqui, porque são poucos os minutos que faltam. Eu gostaria que você abrisse aí a sua apostila na página de número 16, louvado é o nome do Senhor, glórias a Deus. Irmãos, eu não podia falar sobre ministério íntegro e sem demagogia falar sobre projeto Restaurando Vidas. Quantos podem dar um glória a Deus? Não podemos falar sobre ministério íntegro sem deixar de falar daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos pregando. Eu coloquei aqui na apostila, você pode acompanhar comigo, está escrito Restaurando Vidas. Este é o projeto do nosso ministério. Precisa também ser... Está muito fraquinho ainda. Este é o projeto do nosso ministério. Precisa também ser... Nosso projeto. Irmãos, não é o projeto do pastor Suimar, não é o projeto da diretoria, é o nosso projeto. Se nós queremos subsistir, aplacar as crises que estão acontecendo, nós precisamos vestir essa camisa. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou nós estamos juntos, como o pastor pregou ontem sobre a unidade, ou nós não estamos. Jesus, ele falou assim, que quem não junta comigo... espalha. Mas é uma coisa tão lógica, que por mais que você ache que esteja fazendo bem, mas se você não estiver juntando conosco, você está espalhando daquilo que nós estamos juntando. É sério. Se nós não estamos juntando aqui, se você vir aqui com bom interesse, com boa vontade, com alegria, com vontade de servir a Deus, mas você não juntar aqui, irmão, você está espalhando. A igreja está entendendo? Nós precisamos estar unidos se queremos subsistir às crises que ainda virão. Eu não sei, pastor Neemias, se eu posso dizer que eu sou orgulhoso por pertencer a este ministério. Posso dizer isso? Eu tenho orgulho de participar deste ministério, porque aquilo que eu aprendi, pastor Israel, pastor Davi, que são os nossos diretores, pastor Cido, levanta a mão aí, pastor Cido, é o nosso vice-presidente nos Estados Unidos. O que nós aprendemos lá fez com que durante a pandemia a nossa igreja, ela cresceu. Confirma conosco, pastor Davi. Para a honra e glória do nome de Jesus. Mas pastor, isso é impossível. Irmão, estou falando para você hoje de ministério íntegro. E eu só tenho coragem de me levantar aqui e falar porque eu vivo. Você pode dar glória a Deus? Não é para mim, irmão, é para Deus. Porque eu não sou nada. Se eu achar que eu sou alguma coisa, Deus me mata aqui mesmo e já era, acabou tudo. Mas a glória é para Ele, é só dele, é para Ele, tudo é para Ele. Ministério íntegro faz a diferença. Projeto Restaurando Vidas.
Nós precisamos, para termos um ministério íntegro, precisamos começando a deixar que o Senhor restaure a nossa vida. E aí eu falo, tem muita gente que poderia pensar, mas pastor, nós estamos aqui entre obreiros, mas eu quero citar somente aqui 3 pontos importantes. Saúde física. Você pode dar glória a Deus? Saúde mental, você pode dar glória a Deus? Saúde espiritual, você pode dar glória a Deus? Estávamos falando ontem mesmo sobre nós nos estarmos acostumados com o sagrado, com o santo. Nós aprendemos a dirigir um culto, nós sabemos como dirigir bem um culto, como ministrar a palavra, mas muitas vezes por causa da ocupação do ministério, muitas vezes nós ficamos somente com a parte material e a parte espiritual nós não conseguimos acompanhar, mas vamos sair da highway. Vamos parar, puxa o freio de mão aí comigo, e vamos procurar onde está a vereda antiga e vamos voltar para ela. E lá nós vamos recuperar muita coisa que foi deixado para trás, e o Senhor vai restaurando a nossa vida. Amém? Se conseguirmos alcançar a integridade pessoal, nós vamos conseguir aplacar o efeito das crises que estamos vivendo. Você pode dar glória a Deus por isso? O nosso testemunho pessoal, irmãos, escute só, o nosso testemunho pessoal, e se nós formarmos discípulos, nós iremos conseguir fazer a diferença. Se nós melhorarmos o nosso ministério, formarmos discípulos, nós vamos conseguir fazer a diferença. Tem uma pequena história também que toca muito em nossos corações, de um menino que estava um dia na praia, e ao chegar na praia ele viu que muitas estrelas do mar haviam sido trazidas pelas ondas e não voltaram para a água. E estava aquele menino jogando aquelas estrelas do mar de volta para a água, no pensamento de criança, que Jesus diz para nós, se nós não nos fizermos como meninos, nós não vamos entrar lá. Chegou um adulto do lado dele e disse, o que você acha que você está fazendo aí? Olha quantas estrelas no mar tem. Você acha que você vai conseguir tirar todas da água? Não vai fazer diferença o que você está fazendo. Aí o menino, na simplicidade de menino, olha para aquele homem e pega uma estrela do mar e joga para a água e diz, para essa eu estou fazendo a diferença. Para essa estou fazendo a diferença. Para essa eu estou fazendo a diferença. Para essa eu estou fazendo a diferença. E o Senhor é quem dá o crescimento. O Senhor é quem dá graça. Se nós trabalharmos neste projeto, vestirmos essa camisa, restaurarmos vidas, começando pela nossa, nós teremos ministérios restaurados. Página número 17. Para concluir, eu quero falar aqui sobre 1 Reis, capítulo 18 e verso de número 24. Elias no Monte Carmelo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Em outra versão diz, boa essa sua palavra. E o Senhor falou muito forte ao nosso coração, porque eu estava meditando sobre esta palavra, sobre um ministério restaurado, a restauração de um ministério. E o Senhor me fez assim contemplar na minha mente a imagem daquele dia no Carmelo, aonde estavam ali 2 altares. Eu acredito que um altar grande, todo colorido, todo cheio de enfeites, e um outro altar que estava ali nas cinzas, caído. E eu vejo de um lado um grupo de pessoas saltando e pulando e se cortando, como diz o texto bíblico, e do outro lado
estava ali quem? Quem estava ali? Elias. E eu fico meditando nesta palavra e eu vejo também por trás destes dois movimentos no Carmelo, a multidão olhando para ver o que queria acontecer. E nisso eu vejo muitas igrejas por aí, e eu vejo eu como pastor, sozinho, com o altar ali, e vejo um mundo que está esperando de mim alguma coisa diferente. E o Senhor falou tão forte ao meu coração, porque as pessoas, elas não sabem o que escolher, porque elas não têm o Espírito Santo de Deus. Elas estão esperando por mim e por você, que nós venhamos chegar até elas para resgatar essas vidas. E agora, eu digo assim que quando eu li este texto, parece que Deus tinha escrito ele na hora, para mim ler, e falou ao meu coração muito forte, dizendo, o que a gente vê por aí hoje? Muitos altares grandes, bonitos, gente pulando, que o povo olha e diz, não, isso aí é de Deus, olha só, aquele povo está pulando. Eu vou para a igreja do Elias, eu vou para a igreja do Baal. Olha o movimento que tem lá. E lá está só o Elias, olha a roupa que ele veste, né? Olha a roupa que o Elias veste. Elias está lá, de terno e gravata, está calor, chuva, frio, está lá o Elias. Mas lá não, lá eles estão quase sem roupa, pulando em cima do altar deles lá. Mas passou o dia, eles pularam, viraram cambalhota, fizeram o que fizeram, se cortaram, caiu o fogo. Agora Elias, e eu falo isso para cada um, para cada obreiro aqui nesta manhã, fica na sua posição. Toda obra, ela não começa assim como você está vendo a igreja hoje aqui, linda, edificada como está essa igreja. Vai começar talvez num altar, pedras caídas, cinzas, restos do que ficaram, mas se Deus te levantou para colocar do lado daquelas pedras, se coloque em pé, por favor. Se Deus te chamou para estar no lado de um monte de pedras, de cinza, e que você olha para o lado e vê o povo, olha para o lado e vê outros altares aí construídos, e você fica pensando, olhando, não olha para esses altares, olha para cima e diga, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és Deus sobre Israel, e se eu sou Teu filho, manda que caia fogo sobre este lugar. Eu creio que pode cair fogo aqui nesta manhã, porque o Deus de Elias está aqui. Eu sinto já este fogo que está passando no meio da igreja. Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí? Não tema esses altares levantados a outros deuses, mas tema ao Deus vivo. Aleluia! Nós só poderemos passar um período de crise se tivermos ministérios íntegros, mas mesmo tendo ministérios íntegros, somente conseguiremos passar se a presença do Espírito Santo continuar viva no meio da igreja, se continuar tendo glória a Deus e aleluia, se continuar tendo dom de línguas, se continuar tendo profecia, nós veremos o fogo cair sobre este lugar. Glórias a Deus. Pastor, com a permissão, gostaria de fazer uma oração nesta manhã. Chega.
Aleluia, eu queria fazer uma oração aqui por alguém nesta manhã, porque meu coração está quase explodindo nesta manhã, por amor a esta obra, por amor a este ministério, por amor a esta igreja, por amor a este chamado. E o Senhor, Ele está aqui nesta manhã, dando a oportunidade para alguém que talvez já estava olhando para outros altares, mas o Senhor nesta manhã, Ele está aqui para trazer fogo sobre a sua igreja, e é isso que vai fazer a diferença. Quando as pessoas entrarem na igreja, se tiver fogo eles ficam, se não tiver fogo eles vão embora, porque eles são atraídos pelo barulho, pelos olhos, eles vão por aquilo que eles veem. Mas nesta manhã eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, que o Senhor, Ele está aqui para trazer fogo do céu para mim e para você. Aleluia. Eu vou orar aqui. Se tiver alguém que deseja uma oração especial, quer passar aqui na frente, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por esta palavra e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Olha só, já tem pessoas chegando aqui. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Rapidamente. Aleluia. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai dar algo novo. O Senhor vai trazer uma nova unção. Aleluia. Deus precisa de somente um Elias para que o fogo caia. Tem Elias aqui nesta manhã? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pelo Teu grande amor e pela Tua misericórdia, estamos aqui nesta manhã, clamando a Ti, Senhor, para que faça de nós ou faça em nós ministérios íntegros, que o Teu Espírito Santo fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos envolva. Nós queremos fazer a diferença na época da crise. Nós queremos ver o fogo cair. Nós queremos ver o Teu nome sendo glorificado. Nós queremos ver vidas restauradas. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Pedimos, Senhor, a bênção sobre cada um destes Teus filhos que chegaram aqui à frente. Pedimos a bênção sobre a Tua igreja. Pedimos a Tua bênção, Senhor, aos nossos pastores, aos pastores que compõem a mesa diretora, a cada um de nós. Que o Senhor venha nos sondar a cada dia e ver em nós a integridade. Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá, e pedimos, continua conosco, leva-nos, Senhor, aonde precisarmos ir, indo conosco a cada dia. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós agradecemos.